Bom, a gente está aqui em La Paz, estamos com alguns problemas de conexão, mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui do que aconteceu na Bolívia nesse domingo, que infelizmente confirmou mais um golpe de Estado na América Latina e a consequente renúncia do presidente Evo Morales depois de uma sequência de eventos que pressionaram esse governo de esquerda e de caráter progressista que governa a Bolívia, que governava a Bolívia há quase 14 anos e que hoje deixa o poder. A gente vai tentar recapitular algumas situações que aconteceram aqui para quem está assistindo e está se inteirando hoje sobre a situação da Bolívia. Todo o problema começa muito antes da eleição, quando a direita daqui já falava em fraude eleitoral e em não reconhecer o resultado das eleições. Esse cenário se complica ainda mais quando se tem uma demora aí de 4 dias para que o resultado oficial da eleição seja anunciado. A eleição foi no dia 20 de outubro e o resultado oficial só sai no dia 24, confirmando a vitória do presidente Evo Morales, que consegue pouco mais de 47% dos votos, mas consegue uma vantagem de mais de 10% sobre o seu principal opositor, que era o candidato Carlos Mesa, do Comunidade Cidadã. Aqui na Bolívia, para um presidente ganhar a eleição, ele precisa fazer acima dos 40% dos votos e ter mais de 10% de vantagem para o segundo colocado, que foi esse resultado o que foi divulgado, foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 24. Mesmo antes desse dia, a oposição já falava em uma segunda volta e exigindo uma segunda volta. Quando o cenário começa a mudar e o presidente Evo Morales abre a possibilidade da Organização dos Estados Americanos fazer uma auditoria do processo, a oposição já fala que não quer mais o segundo turno, quer a realização de novas eleições. Depois de pedir novas eleições, a oposição aumenta mais ainda o tom e passa a exigir a renúncia do presidente Evo Morales, que é o que acabou acontecendo hoje, exatos 20 dias depois do processo eleitoral aqui na Bolívia. Nos últimos dias, a pressão contra o governo cresceu muito por conta, especialmente de forças do Estado ligadas à questão da segurança interna e da soberania, que mudaram de posição. Isso vale principalmente para as polícias de praticamente todos os 9 estados aqui da Bolívia se aquartelaram, ou seja, decidiram não sair mais dos quartéis, das suas sedes para fazer a questão de segurança, mesmo o governo nos últimos dias tendo feito um reajuste salarial, entregando um bônus para as polícias, ocorre essa mudança aí com relação às forças policiais, isso com mais força no dia de ontem, no sábado, e hoje no domingo, o comando militar também vira as costas para o presidente Evo Morales e fala que é necessário realizar novas eleições para assegurar a democracia na Bolívia. Afora essas questões do comando do exército e da polícia, a violência cresceu muito na Bolívia nos últimos dias. Isso fez com que muitos políticos do movimento ao socialismo renunciassem aos seus cargos. Por exemplo, o presidente da Câmara teve a sua casa queimada na cidade de Cochabamba, se eu não estou enganado. Também lá, a casa da irmã do presidente Evo foi queimada. Hoje, a casa do presidente Evo também foi invadida. Ele não estava, obviamente, na casa, mas a casa foi invadida. Também existiam ameaças que circulavam por redes sociais de que a Casa del Pueblo, que é a sede do governo e onde o presidente Evo Morales poderia estar, seria queimada, seria incendiada se o presidente permanecesse lá. Todo esse cenário de extensa crise faz com que o presidente Evo Morales decida por sua renúncia, tentando evitar um derramamento de sangue. Ele fala, inclusive, que ele não quer que o Carlos Mesa e o Fernando Camacho, que são aí as duas principais figuras da oposição, façam sofrer ainda mais os campesinos, os indígenas da Bolívia. E seguindo a renúncia do presidente Evo Morales, também renuncia o vice Álvaro Garcia Linera, que assumiria o mandato, e na sequência, que estaria na linha sucessória, que seria presidente da Câmara e do Senado, Adriana Salvaterra e o Vitor Borda, eles também renunciam, e isso faz com que hoje a Bolívia tenha aí um vácuo de poder, não se sabe exatamente quem hoje está no posto presidencial da Bolívia. Somado a tudo isso, não bastasse a renúncia do presidente Evo Morales,
aumenta a crise no momento em que a oposição fala, inclusive, em tentar prender o presidente. Inclusive, e essas ameaças continuam circulando. Hoje não se tem muita certeza onde está agora o ex-presidente Evo Morales. O que se pode dizer já é que a presidenta do Tribunal Supremo Eleitoral, que era uma mulher indígena, Maria Choque, foi detida no dia de hoje, foi presa, e isso demonstra que talvez comece a ser desenvolvido aqui na Bolívia uma caça às bruxas de quem, por esses 13 anos, foi militante do movimento ao socialismo e desenvolveu esse projeto popular de inclusão liderado pelo presidente Evo Morales, que caminhava para o seu quarto mandato. Evo Morales, junto com o Álvaro Garcia Linera, se elegeram, de acordo com as eleições, para um novo mandato de 2020 a 2025, seria o quarto mandato do presidente Evo Morales. Nesse ano, a Bolívia também completa 10 anos da sua Constituição, do Estado Plurinacional da Bolívia, que reconhece a autonomia dos estados indígenas, e exatamente nesse marco de uma década acontece mais um golpe de Estado aqui na Bolívia, a Bolívia que já sofreu muitos golpes de Estado ao longo da sua história. A situação faz com que exista muita incerteza nas ruas. Por exemplo, a gente está aqui no local onde a gente está ficando, na cidade de La Paz, e está evitando sair porque nas ruas há registros de muitos saques, muitos roubos, muitos assaltos, e isso mostra um pouco a conflagração do país depois desse anúncio do presidente Evo Morales, que fez esse anúncio para tentar uma pacificação, mas mesmo assim setores da oposição estão radicalizando, como eu comentei antes, pedindo a prisão do presidente Evo Morales e também de outros membros do movimento ao socialismo. Ao longo do dia de hoje, muitos senadores, alguns deputados, ministros do movimento ao socialismo, antes da renúncia do presidente Evo Morales, obviamente, também renunciaram, e isso tornou insustentável a continuidade desse projeto na Bolívia. Ou seja, na semana em que se tem uma notícia boa para a esquerda no Brasil, que foi a soltura do presidente Lula, que estava preso injustamente há mais de 500 dias, 2 ou 3 dias depois se tem esse choque aqui na Bolívia com a volta dos militares ao centro do poder e também da direita. Atualmente, o principal nome da oposição aqui é Luiz Fernando Camacho, que é da região de Santa Cruz, que é a chamada Bolívia Branca, onde se concentram os grandes empresários, se concentram os grandes negócios da Bolívia. E Santa Cruz sempre busca protagonismo político do país. Acontece que as outras regiões, de maioria indígena, sempre não, nos últimos anos tem prevalecido. Mas agora a tentativa dessa oposição, especialmente de Santa Cruz, que acabou conseguindo o seu objetivo, que era a renúncia do presidente Evo Morales, e aí existe a possibilidade, embora esse empresário, Luiz Fernando Camacho, negue, que ele venha a ser um candidato a presidente. Vai haver novas eleições na Bolívia, ainda não se tem a data de quando isso vai acontecer. É importante uma ressalva de que o presidente Evo Morales ele tinha garantido seu mandato até, se eu não estou equivocado, 20 de janeiro, que seria quando terminaria esse mandato, que acabou sendo interrompido em mais aí um capítulo da história da América Latina que mostra o avanço da direita na região nesse momento de explosão do conservadorismo. A violência aqui, por enquanto, mesmo depois do anúncio do presidente, continua. Também existem denúncias de que integrantes do movimento ao socialismo estariam bloqueando estradas, impedindo que algumas pessoas se aproximassem de La Paz, mas isso deve ser contornado pelas próximas horas, porque não se tem uma clareza de qual será ainda os movimentos, a posição dos movimentos sociais aqui da Bolívia. Se eles vão partir dos movimentos sociais, obviamente, a favor do presidente Evo, se eles vão partir para algum tipo de confrontação ou se vai ser respeitado esse anúncio do presidente e vai ser chamado novas eleições a partir dessa semana. Um ponto que é muito criticado aqui é a questão do movimento da presença da Organização dos Estados Americanos. A OEA, que é dominada pelos políticos da direita da região, pelos países da direita, está associada ao Grupo de Lima, que é esse grupo de países conservadores, foi chamada pelo presidente Evo para fazer essa auditoria. E hoje, quando a OEA anuncia, não que tenha tido fraude, mas recomenda um novo processo eleitoral, isso acaba dando um combustível a mais ainda para a oposição. Lembrando que foi o presidente Evo Morales que abriu as portas para a OEA fazer essa recontagem e que, no início, a oposição não queria a presença da Organização dos Estados Americanos, mas agora a oposição se vale desse comunicado assinado pelo presidente da OEA, Luiz Almagro, para desestabilizar ainda mais
a então presidente Evo Morales, que acaba renunciando, talvez de uma maneira um pouco surpreendente hoje, mas é que a gente realmente viu aqui na Bolívia, em La Paz, nas últimas 48 horas, a chamada correlação de forças mudou muito e o governo ficou numa situação muito difícil. Vou passar aqui para o Igor continuar o relato. Oi, gente, a gente estava tentando fazer uma transmissão simultânea, mas a gente não conseguiu por conta da internet, mas a gente continua aqui, principalmente falando dos ataques que aconteceram agora, depois que o presidente Evo Morales renunciou. Uma coisa que é interessante de dizer é que o presidente Evo Morales, como muita gente pode estar pensando, que ele abandonou o povo, que ele foi um traíra, não, ele justamente renunciou pelo povo. O discurso de renúncia dele foi justamente esse. Ele falou que queria renunciar, iria renunciar, ele falou que tinha prometido para o povo que não queria fazer isso, porque outros presidentes já tinham feito isso, inclusive o candidato Carlos Mesa, que ficou em segundo lugar, mas ele falou que estava fazendo isso justamente para que Carlos Mesa e Camacho parassem de incitar o ódio na população e que também parassem esses ataques aos seguidores do presidente Evo Morales. Só para lembrar que várias casas de ministros, deputados, senadores, de apoiadores do movimento ao socialismo do presidente Evo Morales tacaram fogo nas casas, inclusive entraram na casa do presidente Evo Morales em Cochabamba. Hoje ele não estava lá, mas entraram e quebraram tudo. Escreveram Evo, filho da puta, na parede, sujaram a casa inteira. Enfim, fizeram uma baderna muito grande. A gente que já está aqui há 2 meses na Bolívia, a gente reparou como que mudou a situação, assim. Agora, principalmente agora, depois da renúncia do presidente Evo Morales, mesmo assim, depois dessa renúncia, a violência está crescendo cada vez mais, inclusive hoje a gente nem saiu na rua, a gente tinha a intenção de poder fazer uma transmissão ao vivo aqui na rua para poder falar para vocês como é que estava o clima, mas por questões de segurança a gente preferiu fazer aqui onde a gente está mesmo. Tem muitas redes de televisão, a rede de televisão do governo, que é a Bolívia TV, tirei o fone errado, ela também está fora do ar, praticamente hoje ficou o dia inteiro fora do ar. Ontem tiveram ataques de pessoas aos jornalistas dessa televisão, não só dessa televisão, mas também de outras 2 televisões que não respaldam o governo. Os jornalistas estão sendo perseguidos. Ontem, inclusive, a Baia, se não me engano, é a Baia, uma televisão que tem aqui, os jornalistas ontem foram para uma reunião de movimentos sindicais e de lideranças indígenas, e no final várias pessoas ficaram juntando assim todos os jornalistas, fizeram eles passarem correndo, assim, fugindo praticamente, ameaçando com muita violência. A gente queria muito agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho aqui. A gente está aqui há 2 meses, já fizemos várias entrevistas, inclusive a gente quer convidar vocês para olharem nosso canal, verem o material que a gente produziu, inclusive para poder entender um pouco o que se passa na Bolívia, entender o respaldo do presidente Evo Morales. A gente esteve em 2 CRs de campanha, que é um ato final, que foi no estado de Oruro, que é a capital folclórica daqui da Bolívia, e também tivemos no último ato de campanha, que foi no CR em El Alto, que é na cidade que é bem próxima aqui a La Paz, ainda é La Paz, na verdade, e estava muito cheio. Eu nunca tinha visto um ato tão grande em toda a minha vida. Hoje também as televisões anunciaram a fala do Fernando Camacho, que é esse presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, que é essa região, que é uma região já historicamente opositora ao presidente Evo Morales. Ele hoje finalmente conseguiu entrar na Casa del Pueblo, uma coisa que ele já estava tentando há 2 dias, para entregar a carta de renúncia ao presidente Evo Morales, e foi uma cena
quase pitoresca. Ele se ajoelhou no chão com uma Bíblia na mão, uma bandeira da Bolívia, e chorou e deixou a carta lá. E agora, à noite, ele colocou em seu Twitter que a polícia já estava procurando o presidente Evo Morales para poder prender ele. Já estava praticamente comemorando isso, e com um discurso de que Deus agora tinha entrado de novo na Casa do Pueblo, que Deus levou ele para poder fazer isso, e que finalmente eles vão acabar com esses 14 anos de destruição do país, que foi promovido pelo presidente Evo Morales e movimento ao socialismo, segundo ele. Mas para a gente que está acompanhando a história da Bolívia, já estivemos aqui em 2015, a gente vê que, na verdade, o que se passou foi ao contrário, né? A Bolívia, quando o presidente Evo Morales assumiu a presidência em 2006, tinha 38% de pessoas vivendo em extrema miséria, e hoje são menos de 15%. Isso tudo por conta de vários projetos sociais, de vários projetos de distribuição de renda que foi feito pelo movimento socialismo, pelo presidente Evo Morales, e por isso que o respaldo do povo a ele foi mais uma vez colocado, aprovado nas urnas nessas últimas eleições. Eu queria procurar aqui, vou passar aqui um pouquinho para o Murilo, enquanto eu vou buscar aqui o Twitter do presidente Evo Morales que ele colocou para poder ler para vocês. A gente não está conseguindo ler muitas perguntas, mas alguém eu vi que perguntou se ou se o presidente Evo Morales havia pedido asilo na Argentina. A gente não tem confirmação dessa informação, mas hoje, inclusive, circularam informações de que o presidente teria viajado para a Argentina. Nesses 20 dias de crise da Bolívia, os principais prejudicados são as pessoas que aqui se chamam as pessoas que vivem do dia. São os ambulantes, os transportistas públicos, os comerciantes que dependem da sua atividade, do seu labor diário para garantir o seu sustento, para pagar as contas nos bancos, e essas pessoas estão sendo muito prejudicadas por todos os bloqueios que estão sendo feitos aqui na Bolívia, pelas greves, pelo impedimento que muitas pessoas têm de trabalhar. Inclusive, se registraram cenas de violência, por exemplo, na cidade de Santa Cruz e Cochabamba, quando algumas pessoas tentavam chegar aos seus postos de trabalho e foram impedidas pelas que estavam nos bloqueios. Uma outra coisa que é bastante importante aqui é a questão do plano internacional. A Bolívia ela é um país com muitas riquezas naturais. Aqui existe a maior reserva de lítio do mundo, que é um elemento, uma substância utilizada para fazer bateria de carro, para fazer bateria de celular. E essa maior reserva encontrada até hoje está no deserto do Salar de Uyuni. E existia um projeto muito importante do governo, muito arrojado, de não só exportar o lítio, mas de fazer industrialização dessa substância. Ou seja, junto com empresas alemãs que estão aqui na Bolívia, que têm um contrato de exploração da substância, iria se processar o lítio de maneira que a Bolívia iria enriquecer esse produto natural para sua exportação. Além disso, a Bolívia tem gás, a Bolívia exporta gás para o Brasil, para a Argentina. Aqui também tem muita plantação de comida, é um país quase autossustentável do ponto de vista alimentar. E todas essas questões, a partir de agora, passam a estar numa incógnita. Não se sabe qual vai ser a atitude do novo governo que vai assumir a Bolívia com relação a esses temas principais aí. Lembrando que a nacionalização dos bens naturais foi feita pelo governo do presidente Evo Morales já no início do seu mandato. Outra coisa que é fundamental aqui desses marcos de desenvolvimento da Bolívia é o empoderamento das pessoas do campo, que passaram a ter uma condição de vida melhorada e muito desde que chega o movimento ao socialismo ao poder. E, a partir de agora, também se tem uma crise na esquerda boliviana, uma vez que o presidente Evo Morales renuncia, não se tem ainda claro se vai permanecer o partido do movimento ao socialismo, qual vai ser o candidato apontado para essa próxima eleição, que deve ser convocada nessa próxima semana, de maneira que as dúvidas em relação ao processo a partir de agora são muito maiores que as certezas. Aqui também um dos pontos mais importantes do desenvolvimento que teve por aqui é um teleférico que, se fosse em qualquer cidade dos Estados Unidos, da Europa, seria muito mais flutuado do que é. O teleférico mais alto do mundo, que custa em torno de R$2,
e revolucionou o meio de transporte aqui entre La Paz e a Bolívia, e o governo tinha planos de essa modalidade de transporte dos teleféricos, como a Bolívia é um país muito montanhoso, de ser desenvolvido em outras regiões. Essa é outra iniciativa que deve ser arquivada a partir de agora, uma vez que não se sabe qual vai ser o futuro político da Bolívia para esse próximo ciclo que se apresenta. Vou passar mais uma vez para o Igor. Com a renúncia do presidente Evo Morales, automaticamente quem assumiria o lugar dele seria o vice-presidente Álvaro Garcia Linera, mas como o vice-presidente também renunciou, ainda não se sabe quem vai assumir, porque na linha sucessiva, quem assumiria, uma vez o presidente Evo Morales renunciando, seria o vice-presidente Álvaro Garcia Linera. Ele renunciando, seguiria a presidenta do Senado, que é a senadora Adriana Salvatierra, que é uma mulher de 30 anos. Uma coisa que é muito interessante ressaltar também é o processo de empoderamento das mulheres aqui na Bolívia. Hoje, a Bolívia tem 52% de mulheres na Câmara de Deputados, também eles têm paridade no Judiciário, no Senado. É uma valorização muito grande da mulher e o empoderamento da mulher também. Mas com a renúncia da presidenta do Senado, que é Adriana Salvatierra, que também é do movimento ao socialismo, quem assumiria seria o Vítor Mora, que também é do movimento ao socialismo, que também renunciou. Então, por enquanto, quem talvez assuma a presidência da Bolívia é uma senadora chamada Janine Áñez, que é de um partido de direita daqui, mas ainda não se sabe ao certo se ela vai assumir o cargo ou se ela também vai renunciar. A gente também queria muito agradecer a todo mundo que nesses 2 meses que a gente está viajando, colaboraram com a gente. A colaboração de vocês é importantíssima para a gente poder continuar esse movimento de percorrer a América Latina e de também reportar o que está se passando nesses países. Eu queria só ler alguns nomes aqui de algumas pessoas que fizeram contribuição, como agradecimento, que é o Paulo Sérgio R., Ione Sentini, Natanael Senir, Joelson Pinheiro, Fátima Frois, Beto e Cléo, Ivete Caribe, Neide Fernandes e Orlando também, que fez uma colaboração para a gente. E a gente pede, se você puder, tiver condições de continuar colaborando com esse projeto, com a gente, é muito importante, principalmente agora que a situação aqui na Bolívia tem se intensificado, a desestabilização social, a violência também. Hoje tem muitas ruas, porque como a polícia ela está ainda, como a polícia ainda está em quarentena dentro dos seus quartéis, as ruas estão praticamente livres e tem muita gente fazendo protestos, tem gente tacando fogo ainda em muitas casas de pessoas do movimento socialismo. Então, se você puder fazer uma colaboração para que a gente também possa voltar para o Brasil, ou, na verdade, a gente está com intenção de acompanhar o segundo turno no Uruguai, a gente agradece muito, a gente sempre deixa a conta da gente em todas as descrições do vídeo. Esse aqui ainda não tem, porque a gente, quando terminar a transmissão, a gente vai colocar, mas também tem na descrição do canal. Então, quem puder fazer, quem puder compartilhar também, divulgar nosso trabalho, a gente agradece muito e acompanhe a gente, que a qualquer momento a gente volta aqui trazendo mais informações ao vivo, direto de La Paz, principalmente para a gente poder falar o que está se passando desde aqui e também mostrando o lado dos seguidores do presidente Evo, do movimento ao socialismo, porque o maior apoio do presidente Evo Morales é com a classe popular, com a classe trabalhadora, com a classe campesina, que muitas vezes não tem acesso à internet, a Twitter, a YouTube. Então fica muito complicado, às vezes, essa guerra virtual, né? Nas redes, a força... muita gente, às vezes, que não está dentro do país, pode pensar que a força dos apoiadores do presidente Evo Morales não é muito grande, mas isso não é uma realidade. Na verdade, o que a gente percebeu estando aqui é que ele tem um apoio muito grande, só que é esse apoio dessa classe trabalhadora, essa classe campesina e indígena. Conforme o presidente Evo Morales fala, aqui na Bolívia está acontecendo o maior
movimento campesino e indígena anti-imperialista da América Latina. E é uma coisa muito interessante, porque a gente conversa com as pessoas na rua e todo mundo tem muita consciência, principalmente da questão assim, do imperialismo, da história do país. Né? As pessoas elas se identificam muito com a história do presidente Evo Morales, como as pessoas se identificam com a história do presidente Lula no Brasil. Então, é muito comum, quando a gente está conversando com alguma senhora, e ela contar para a gente que ele foi cocaleiro, que ele, quando era criança, precisava caminhar mais de 2 quilômetros para poder estudar, e ele, assim, fez sua carreira política, ali em Cochabamba, ele foi líder sindical, e uma coisa também que é muito interessante é que o presidente Evo Morales já foi preso 8 vezes durante a sua vida política, quando ele estava começando e fazendo protestos, manifestações. E agora, mais uma vez, essa oposição que antes, no dia 20 de outubro, né, no dia da eleição, não aceitaram a derrota e primeiro estavam pedindo a segunda volta, depois eles estavam pedindo anulação das eleições, em terceiro, eles começaram pedindo a renúncia do presidente e agora eles querem a prisão do presidente Evo Morales, sem exatamente nenhuma causa. Eu vou ler para vocês aqui o Twitter do presidente Evo Morales, que ele falou: renuncio para que Mesa e Camacho não sigam perseguindo, sequestrando, maltratando aos meus ministros, dirigentes sindicais e seus familiares, e para que não sigam prejudicando a comerciantes, a sindicalistas, profissionais independentes e transportistas, que têm o direito de trabalhar. Quero que o povo boliviano não tenha por que escapar, que provem que eu estou roubando algo. Se dizem que não temos trabalhado, vejam as milhares de obras construídas graças ao crescimento econômico. Los humildes, os pobres, que amamos a pátria, vamos continuar com essa luta. E como a gente falou, a gente começou essa viagem na fronteira com a Argentina, numa cidade chamada Vidiação. Depois a gente foi para Potosí, passamos por Oruro e já estamos aqui há mais de um mês em La Paz, sendo que em 2015, quando a gente veio, a gente entrou por Puerto Quijarro, que é uma cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, com Corumbá, e a gente seguiu também, viemos aqui, fomos a Copacabana, de uma maneira que a gente tem visto esse desenvolvimento, esse desarroio que foi feito na Bolívia durante esses anos. Por exemplo, a gente estava lá em Vidiação, que é a fronteira com a Argentina, uma cidade com poucos habitantes, e a gente viu uma escola enorme sendo construída, muito bonita, que eles têm um padrão das unidades educativas que é de 10-0 nas escolas do Brasil. A gente também viu aqui grêmios, que centros esportivos também na cidade de Vidiação, que foi construída para incentivar as pessoas a terem acesso a esporte, a cultura também. Aqui na Bolívia também tem uma valorização muito grande da cultura. Por exemplo, a Bolívia TV, ela tem um programa todos os dias, onde eles estão falando Aymara, Aymara, que é uma das línguas daqui. A Bolívia, né, é um estado plurinacional que reconhece a autonomia dos seus povos indígenas, tem 36 línguas oficiais. Quer falar um pouquinho também? E o Quechua e o Aymara, eles são estudados nas escolas por todas as crianças para poder perpetuar o seu idioma. Deixa eu voltar aqui para o Murilo, antes de a gente finalizar. Parte dessa pressão também aqui na Bolívia acontece por parte das classes médias e altas, num processo muito parecido com o que a gente viu no Brasil. As classes médias e altas que se incomodaram com a ascensão dos mais pobres, dos campesinos e indígenas, passaram a fazer uma oposição muito forte ao governo nas áreas urbanas. E aí essa questão geográfica que prepondera aqui na Bolívia, acontece que os principais apoiadores e movimentos sociais que estão ao lado do presidente Evo estão no interior e estão de alguma maneira dispersos, porque estão no campo e estão afastados dos grandes centros urbanos. Em compensação, nas grandes cidades daqui se concentra a oposição, então isso dá uma sensação
que era o que o Igor estava falando, de que a oposição ao presidente Evo Morales é majoritária. O que a gente tem visto aqui no país é que, nesse momento, existe uma polarização muito forte e uma divisão realmente quase meio a meio. A população, e uma das coisas que a gente tem comentado também, sendo do Brasil, é que, infelizmente, a gente vê que a semente do ódio sendo plantada e disseminada na sociedade. Isso já está acontecendo aqui na Bolívia, fora a violência e as 3 mortes até agora confirmadas ao longo desde que a eleição acabou por conta dos protestos em relação ao resultado, demonstram que essa questão da briga entre famílias, de amigos, já é uma realidade aqui na Bolívia e que a coesão social, que de alguma maneira existia aqui, já está indo para um caminho de... Está se perdendo. E isso muito em função também desse grupo que eu comentei dos centros das cidades, que são chamados os desclassados pelo socialismo, que são essas pessoas que se consideram afetadas pelo governo de uma maneira negativa. Muitos, inclusive, estudantes universitários jovens, pouco informados sobre a história da Bolívia e sobre o que representa para o país ter um indígena à frente do cargo. Esses jovens parecem um pouco confusos aí do que acontece no país. Muitos alegam ditadura. Olha, a gente está aqui na Bolívia há 1 mês e meio, mais ou menos, e plena liberdade de expressão. A maioria dos meios de comunicação são contra o ex-presidente agora, Evo Morales, fazendo, às vezes, inclusive, umas campanhas difamatórias muito pesadas. A gente escutou hoje, assistindo muita televisão aqui, algumas pessoas na televisão dizendo que tinham que expulsar o presidente Evo a patadas, ou seja, é uma violência que não é só física, é também verbal e ideológica. E, então, garantido o direito à greve, garantido o direito à livre manifestação e reunião, imprensa livre, não há qualquer razão para se duvidar, até então, do processo democrático pelo qual atravessava a Bolívia. Em compensação, vale fazer essa comparação, em Santa Cruz, onde o Comitê Cívico, que é esse grupo da direita que estava organizando as paralisações, exigiam que para que as pessoas pudessem circular na cidade, que elas apresentassem uma tarjeta, um cartão do Comitê Cívico que as permitissem andar pela cidade. Ou seja, os grupos que alegavam haver ditadura na Bolívia se comportam dessa forma bastante duvidosa em relação às liberdades individuais das pessoas. Como eu falei, a gente também tem muito mais perguntas nesse momento do que respostas para dar. A gente não sabe qual vai ser o futuro do ex-presidente Evo Morales, não sabe qual vai ser a rearmação que a direita vai fazer por aqui, se o Luiz Fernando Camacho, que é esse nome que está sendo ventilado na mídia o tempo inteiro, vai ser candidato, qual vai ser a postura do Carlos Messa. Aqui também teve um candidato pode-se dizer, de extrema-direita, ligado à igreja evangélica Xi, chamado de Xi, que também deve se repostular e talvez possa ter alguma chance, uma vez que já é conhecido nacionalmente e em tempos de crise, muitas vezes as pessoas buscam alguém que, de alguma maneira, é conhecido. Não se sabe qual vai ser a data da eleição, não se sabe como o movimento ao socialismo vai se rearticular e se vai apresentar algum candidato, qual vai ser a posição da esquerda por aqui, de maneira que a gente vai ficar atento. Não sabemos até quando vão permanecer aqui, como o Igor estava falando, tem uma questão um pouco aí de segurança envolvida, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passando esses relatos do que está acontecendo na Bolívia, muito preocupado porque aqui era um país onde a gente via as classes populares melhorando de vida, o preço o governo controlava o preço do gás de cozinha, o preço da comida, o preço do transporte público, e isso fazia com que a população tivesse acesso a uma boa qualidade de vida. E a gente não sabe se esse processo aí profundo de câmbio e de melhora da vida das pessoas vai continuar a partir de agora. Também não sabemos que posturas militares vão ter, quem vai assumir o governo da Bolívia até que se realize as eleições, de maneira que a gente vai ficar atento aqui para os próximos passos do que acontecer na Bolívia, que é um país chave para a América Latina por todas as suas riquezas naturais, pela sua riqueza cultural, e a gente espera que pelo menos o caminho da pacificação volte o quanto antes no país. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou passar para o Igor se ele quiser finalizar. Uma coisa que é muito interessante, que mesmo diante de todo esse clima que está na Bolívia, o presidente Evo Morales, como a gente estava falando, ele estava tentando, de todas as maneiras, tentar estabilizar o país, tranquilizar o país, tanto é que quando a oposição não reconheceu, não reconheceu a eleição no mesmo momento que eles estavam pedindo o reconteio dos votos, o
presidente Evo Morales acatou, porque ele falou, não temos o que esconder, os nossos votos aqui eles são verdadeiros, quem quiser pode vir, pode contar, pode olhar ata por ata, e vocês vão ver que não tem fraude alguma. E hoje o presidente, então, ele foi lá, chamou a Organização dos Estados Americanos, a OEA, também convidou alguns países vizinhos para poder acompanhar toda essa conteúdo dos votos. Países vizinhos como México, Peru, Paraguai também estava aqui, Venezuela, mas mesmo ele fazendo tudo isso, atendendo ao chamado da oposição, assim que ele atendeu ao chamado e começou o reconteo de votos, a oposição não quis mais o reconteo de votos, eles queriam a anulação das eleições, e como eu disse, né, agora o que eles querem é a renúncia, pediram a renúncia, e agora que ele renunciou, eles querem a prisão do presidente. Só para lembrar que essa recontagem dos votos da OEA, ela vai terminar provavelmente na terça ou quarta-feira, mas hoje a OEA já se antecipou, falando que, trazendo uma consideração, que deveria ser chamada novas eleições no país, com os novos candidatos, no que o presidente Evo Morales falou que o que ele esperava da OEA, quando ele convidou, era que tivesse uma análise técnica, um acompanhamento técnico e sério, e não um acompanhamento político, como foi essa decisão que eles tomaram hoje. Só voltei aqui porque eu acabei de falar, a gente está aqui num alojamento na Bolívia que custa R$ 35 diário. E acabei de falar aqui, o pessoal está enchendo os baldes ali, e eu fui perguntar porque existe o risco agora já de desabastecimento de água. Também pode ser que seja em alguns pontos da cidade aqui cortada a energia elétrica, de maneira que os problemas aqui na Bolívia podem se acentuar a partir do dia de hoje, especialmente em relação ao cotidiano das pessoas, que é essa questão da água, da luz, de maneira que isso preocupa muito, e a gente espera que o quanto antes possa isso ser talvez uma das mais notícias falsas, das tantas que tem percorrido por aí, mas existem essas possibilidades aí diante desse cenário de incerteza e instabilidade que o país atravessa, esse país que era o que mais crescia economicamente na região, junto com o Uruguai, o mais estável, e que a partir de agora mergulha nessa situação de incerteza para os próximos dias e talvez para os próximos meses. Então a gente quer finalizar aqui, pedir a vocês para quem puder olhar o canal, olhar esse material que a gente está fazendo. Tem uma entrevista que a gente fez essa semana com a senadora Espinosa Manani, que foi a primeira senadora indígena aqui da Bolívia. Tem entrevista com a Hebe de Bonafini, que é uma das lideranças das Madres da Praça de Maio da Argentina, que a gente teve a oportunidade, o prazer de entrevistar. Enfim, bom deleite aí no canal. Quem puder se inscrever, curta, aperta o sininho para poder acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo, falando sobre a América Latina, e que a gente possa cada vez mais olhar para os nossos irmãos e se identificar como latino-americano e entender que tudo isso que está acontecendo aqui na Bolívia, que aconteceu no Brasil, aconteceu também o golpe de Estado no Paraguai e o primeiro lá em Honduras em 2007. Isso tudo é um plano Condor novo, né, atualizado, para que a América Latina deixe de ser soberana, né? Porque nesses anos de 2000 foi considerados anos dourados na América Latina, com Lula e Dilma no Brasil, com os Kirchner na Argentina, o presidente Evo Morales aqui na Bolívia, o presidente Fernando Lugo no Paraguai, o Rafael Correa no Equador, enfim, toda essa união, né, a Michelle Bachelet no Chile, onde a gente conseguiu criar a Unasur. Foi a primeira vez na história da América do Sul que a gente se reuniu sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá, o que assustou muito os nossos irmãos americanos do Norte, porque como eles têm esse hábito normalmente de se unir para poder tentar planificar e fazer e arrumar, organizar, né, na verdade, esses planos contra os outros países, com essa mania de ser imperialista, talvez pensava que a gente queria fazer a mesma coisa, enquanto, na verdade, essas lideranças diziam que precisavam se unir porque a gente tem uma coisa em comum, a gente tem que combater a fome, a miséria, a desigualdade social nessa América Latina e cada vez mais ter autonomia para que a gente possa vir a avançar
e conseguir resolver essa desigualdade tão grande nos nossos países. Então, a gente agradece a todo mundo que compartilhou. Hoje a gente não está conseguindo ler as mensagens que vocês estão enviando, só quando a gente se reveza aqui, mas em breve a gente volta aqui com mais notícias direto da Bolívia. Por enquanto, o cenário está assim, de instabilidade, de perseguição política, né? De ataques aos seguidores do presidente Evo Morales e do movimento ao socialismo, não só de militantes, mas também de lideranças, de senadores, de ministros. Existem várias denúncias. A gente vai tentar fazer um levantamento das imagens que estão acontecendo para colocar aqui no canal para vocês poderem ver o que está acontecendo. E muito obrigado por acompanhar essa transmissão e até a próxima.